Semana de chuva, tempo fecha, temporais causam estragos, mas reservatórios continuam na mesma. Faixa de pedestre, símbolo de Brasília, completa 20 anos, mas falta de atenção ainda dá margem a desrespeitos. Chapa Dilma Temer, Tribunal Superior Eleitoral decide julgar a ação que pode render mandato do presidente da República na semana que vem, mas a expectativa é que haja pedido de vista. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. Um símbolo de uma importante conquista no trânsito do DF, o respeito à faixa de pedestre está completando 20 anos. Só que apesar de tanta conscientização, ainda é comum ver falta de atenção dos motoristas e excesso de confiança dos pedestres. No ano passado, 5 pessoas morreram atravessando a faixa. Já são 20 anos fazendo parte da rotina dos brasilienses. Só que mesmo depois de tanto tempo, é comum flagrar motoristas desrespeitando a faixa e colocando a vida dos pedestres em risco. Eles aceleram porque veem que dá para passar, então eles não esperam a pessoa passar completamente na faixa. E às vezes falam que estão apressados, mas pode machucar alguém, né? Uma vez eu fiz o sinal, inclusive, eu já estava no meio da faixa e o cara teve que ir na contramão para passar, para desviar de mim. Se por um lado os motoristas não respeitam a sinalização, por outro, falta cuidado por parte dos pedestres. Olha aí, tem quem não desça da bicicleta para atravessar, passe sem olhar para os dois lados ou não faça o sinal de vida para os carros. Eu sempre passo, mas aqui, como eu estou acostumada, aí eu sei que eles param. No ano passado, só em faixas de pedestres foram registradas 5 mortes aqui no DF. Uma a mais do que em 2015. O número total de atropelamentos fatais em 2016 também aumentou. 127 pessoas morreram. Já nos 3 primeiros meses deste ano, o cenário vem mudando. Até 26 de março, tivemos 22 mortes a menos, o que demonstra claramente que todo o aparato está trabalhando a favor da paz e da cidadania no trânsito. O Distrito Federal foi a primeira federação do estado a implementar a faixa de pedestre. E aqui, ela colou. O DF é um dos locais onde a sinalização é mais respeitada. Para aumentar essa conscientização, o Departamento de Estradas de Rodagem está realizando uma campanha pela cidade. Precisamos ter cada vez mais a consciência de que a paz no trânsito depende de cada um. O motorista de automóvel, o ciclista, o idoso, o pedestre, a criança, todos irmanados construindo este verdadeiro impacto de cidadania na nossa capital. Apesar de alguns deslizes de pedestres e motoristas, a maioria da população parece respeitar a faixa de pedestre, que ajuda a salvar muitas vidas no trânsito. Esse é um orgulho de Brasília que precisa ser preservado, Cláudio Humberto. É um dos maiores orgulhos, né, da nossa história. E você vê, né, um legado deixado pelo governo de Cristóvão Buarque. Quando ele era governador, ele implantou esse sistema e jogou pesado, peso político mesmo, para que pegasse o respeito à faixa, que é caso único em todo o Brasil, né? Os moradores de outros estados nos invejam, uma boa inveja, e até nos imitam no respeito à faixa de pedestre. Agora, essas autoridades que aparecem dando entrevistas tão chorosas sobre a utilidade e a necessidade, o que é verdadeiro, da faixa do pedestre, deveriam zelar melhor por essas faixas. O que nós temos visto aqui, nesses 20 anos de vigência ou de respeito à faixa, é que todos respeitam a faixa, menos os governantes, menos o Detran e o próprio DR, que não consegue mantê-las minimamente sinalizadas ou mesmo pintadas, né? Muitas faixas apagadas, e isso é que precisa ser revisto com urgência por esses órgãos públicos. E a Polícia Civil vai ouvir novos funcionários do circo que desabou durante o temporal de segunda-feira, na Asa Norte. O laudo da perícia só sai em 30 dias. A tragédia tirou a vida de um jovem de 17 anos. O circo segue interditado até o fim das investigações. A Polícia Civil investiga se a causa do acidente que matou um funcionário do local de 17 anos foi mesmo a força do vento que atingiu a Asa Norte na tarde desta segunda-feira. A estrutura foi montada no estacionamento desse shopping no fim da Asa Norte. A administração informou que o espaço foi alugado para a utilização de eventos e que sempre exige a documentação obrigatória emitida pelos órgãos do governo.
A administração do local encaminhou a filmagem do momento do temporal. Elas impressionam e comprovam a intensidade da chuva. As imagens ainda mostram parte da lona durante o vendaval e a forte chuva. O INMET disse que durante o temporal, os ventos chegaram a 50 km por hora. Mas a lona deveria aguentar ventos de até 120 km por hora, segundo a Defesa Civil. O órgão informou ainda que o circo não tinha alvará de funcionamento. E a Polícia Federal cumpriu hoje mandados de prisão contra 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Jorge Pisciani, é alvo de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a depor. A operação é um braço da Lava Jato e os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado. É mais uma operação da PF que está pegando o alto escalão da política, né, Renata? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Muito boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Imagine você, né, que dos 7 conselheiros ali do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, 5 foram presos. Um ex-conselheiro também foi preso hoje durante essa ação aí da Polícia Federal. Então, a suspeita é que eles participavam de um esquema de desvio de recursos, isso durante a gestão do então governador Sérgio Cabral, do PMDB, que, por sinal, também está preso. Então, eles chegavam a cobrar 20% para auditar, analisar essas contas aí. Esse dinheiro era dividido entre eles e também era repassado para outras autoridades. E, obviamente, a gente lembra que cabe ao Tribunal de Contas analisar as contas públicas, verificar se o dinheiro público está bem investido e aí, de repente, você descobre toda essa tramóia, todo esse desvio de recursos dentro do próprio Tribunal de Contas. E tudo isso veio à tona por conta de uma delação premiada de um ex-integrante, de um sexto integrante do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que chegou a presidir também esse Tribunal de Contas. Como você bem disse, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, foi alvo de uma condução coercitiva. Ele chegou agora há pouco lá na Polícia Federal do Rio de Janeiro para prestar depoimento. Uma curiosidade, ontem mesmo, Jorge Pisciani esteve aqui em Brasília. Ele teve um encontro com o presidente Michel Temer, participou de uma audiência do presidente Michel Temer. E a gente lembra também que ele é pai do ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. Mais de 200 policiais estão ainda cumprindo esses mandados, são mandados de prisão, como a gente falou, busca e apreensão também para apreender aí um vasto material, obviamente para a polícia se aprofundar um pouco mais nessas investigações. Bens também foram bloqueados e é isso, Rodrigo. Infelizmente, ou felizmente, como a gente sempre fala aqui, né, a gente descobre aí mais irregularidades dentro de pessoas, no âmbito de pessoas que deveriam resguardar o dinheiro público, fiscalizar, mas é isso que acontece. Rodrigo. Obrigado, Renata. Isso que mais choca, um tribunal que deveria fiscalizar, Cláudio Humberto, mas era palco de trambiques. Exatamente. Olha, tomara que essas investigações do Ministério Público Federal e também da Polícia Federal se estenda a outros tribunais de contas que tem por aí nos estados, viu? Nas unidades da federação. Em Alagoas, ontem, a Polícia Federal também cumpriu lá mandado de busca e apreensão, condução coercitiva. Minha gente, em Alagoas, o Tribunal de Contas é responsabilizado pelo roubo de 100 milhões de reais. Quando quem toma conta das contas ou fiscaliza a aplicação do dinheiro público, rouba dinheiro público, meu Deus, até onde vamos parar, não é? Parece que essa tendência, esse comportamento se espalha por vários outros tribunais estaduais de contas e a gente espera que a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça hajam no sentido de identificar irregularidades e prender os bandidos. O processo que investiga irregularidades na campanha que elegeu Dilma e Temer começa a ser julgado na próxima terça-feira. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral concordaram em reservar 4 sessões só para o caso. O tribunal apura desde 2015, a pedido do PSDB, se a chapa eleita cometeu abuso de poder econômico usando o dinheiro de propina do esquema da Petrobras para financiar a campanha política. O prazo para a manifestação das defesas acabou na sexta passada. Dilma nega irregularidades e Temer defende a separação das contas. É um caso que a gente sabe quando começa o julgamento, Cláudio Humberto. É difícil imaginar como e quando vai terminar. Deve demorar mesmo. Trata-se, afinal de contas, de decidir se o atual presidente se mantém ou não no cargo, né? O Tribunal Superior Eleitoral, em geral, adota posições muito cuidadosas sobre esse assunto. Na semana passada, por exemplo, a ministra Luciana Lócio, do TSE,
solicitou pedido de vista de um processo semelhante, não nos mesmos termos, mas um processo de cassação que pretende cassar o mandato do governador do Amazonas. E ela alegou exatamente isso. É uma decisão muito séria para se tomar sem o exame minucioso de todos os autos do processo. Então, no caso de Michel Temer e principalmente de Dilma Rousseff, isso também, esse comportamento, esse cuidado deverá ser mantido no Tribunal Superior Eleitoral. É preciso lembrar que essa é uma denúncia do PSDB contra abuso de poder econômico da reeleição de Dilma Rousseff. O Michel Temer entra nessa história porque era vice dela, mas ele mal participou da campanha. O PT nem sequer permitia que Michel Temer aparecesse no seu programa eleitoral gratuito. As consequências ele também deverá enfrentar, mas a denúncia do PSDB que isentou Michel Temer de responsabilidade é contra a reeleição de Dilma. E a seguir, semana de chuva não faz diferença em nível de reservatórios. E o jeito é apelar para a criatividade na hora de economizar água. O Band Cidade volta já.